Vidas negras importam. Sem algemas. Linneu Guedes. Titinho, escute uma história muito interessante. Antigamente, não faz muito tempo ainda, foi escrava a negra gente, e o que os mais pesados castigos lhe deram impunemente. Mas um dia a realeza, da nossa sorte condoída, cujo crime consistia em ter a pele enegrecida, a liberdade nos deu um belo gesto, não querida. O que mais ocorreu? E de ontem, o que falar? Mas eu ainda tinha preciso me libertar do penoso cativeiro em que traz o seu olhar. Sem algemas, Linneu Guedes. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações e ofereço essa conversa aos meus avós João Camilo, Paula Feliciano Camilo, Rodolfo Hipólito da Silva e Adelina Mance da Silva. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Almério Barbosa. Salve, Almério, bem-vindo. Muito obrigado pela sua gentileza, sua presença. Por favor, agradeço mesmo, querido. Eu que agradeço, Plínio Camilo. Muito bonita a poesia, hein? Beleza. Querido, se apresente, por favor. Meu nome é Almério Barbosa. Eu sou aposentado. Nos últimos 20 anos, trabalhei em escolas públicas na área administrativa. Sou poeta, escrevo desde 95, moro em Cotia, São Paulo, e tenho 6 livros publicados. Sou aposentado no momento. Hum. Sim, e aí me conta como são esses livros publicados, se você pode declamar um texto, fazer alguma gentileza, por favor. Eu tenho 6 livros publicados. Eu vou mostrar aqui. Mostra. Pode, por favor. Esse aqui foi o primeiro, Justiça para a Periferia, de 2003. Esse aqui foi o segundo, de 2013, Família Periferia, Nivelando por Cima. Esse é o terceiro, de 2015, Não Se Deixe Manipular. Esse aqui é o quarto, Combate à Corrupção Começa na Eleição. Esse aqui é o quinto, que é sobre dependência química, porque eu fui alcoolista, faz 31 anos que eu consegui parar, e é Esforço Positivo, o nome do livro. E esse é o atual, Manipulações contra a Periferia, lançado no ano passado. Legal, parabéns, querido. Interessante toda essa vertente, assim, porque assim, a gente vai receber na nossa casa alguém, a gente recebe, a gente procura ver como a gente pode conversar. E quem acompanha os nossos trabalhos sabe que eu não quero, não gosto de interferir muito. Mas uma coisa que eu observei, assim, me corrija se eu estou errado. Você nasceu dia 21 de junho. Sim, 58. Então é um dia de vários outros negros escritores, né? Luiz, Machado de Assis é um deles. Luiz Gama, Machado de Assis e agora Almério Barbosa. Isso é bem interessante. Como você se sente com isso, querido? Esse acompanhamento, né? De estar com essa negrada aí junto. Aí eu acho uma maravilha. Eu tenho frequentado, eu frequento desde 2007 muitos saraus e depois as feiras livres. E eu tenho visto muitos negros escrevendo, inclusive muitas mulheres, sabe, escrevendo, se apresentando. Eu me sinto muito bem mesmo fazer parte dessa turma. Com certeza, com certeza. E aí eu vou especular um pouco que atiçou minha curiosidade. E esse livro que você fala, vamos lá, fiscal, um que eu gostei do título, Combatendo a Eleição, é uma prosa, são poemas, como que é? Conte desse livro. Qual livro combate a corrupção começa na eleição? Exatamente, que é, né, estamos num ano eleitoral, né? É interessante a gente começar a conversar por isso. Esse livro é assim, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei, desde que conheço por gente, né? E meu pai falava muito de política, e como eu ficava muito perto dele, eu sei que política é a atividade mais importante que
cidades. E esse livro eu escrevi para tentar combater essa compra de votos. Sabe, eu ouvia muitos argumentos de amigos, de conhecidos, de campanhas que eu participei, falando sobre por que eles venderam o voto. Aí eu escrevi esse livro com poesias pequenas, só tem uma ou duas que é mais longas, a maioria são pequenas, para tentar desestimular as pessoas a não venderem o voto. Inclusive, esse ano eu tentei fazer uma campanha na rede social para ver se conseguia fazer a campanha com artistas, jornalistas, uma campanha contra a compra de votos, mas infelizmente eu não consegui. Mas é por isso, o combate à corrupção começa na eleição, porque você não vendendo o voto, você não vai eleger corrupto. Então já é uma maneira de combater a corrupção. Com certeza. Kiri, você pode declamar algum poema, algum trecho para gente, por favor? Deixa eu ver aqui. Escolha. E aí, aproveitar para todos, né? Vamos lá, seguir, né? Assinar o canal, que é bem importante. Assine o canal, deixe seus comentários, procure Palmério Barbosa, que é importante para a gente estar conversando, né? E é isso, né? A gente vai começar nessas histórias do Palmério discutir essa questão política. Bora lá. Vou ler o poema Crescer ou Adoecer. Aprendi com uma terapeuta algo que jamais vou esquecer. Em uma crise, a gente pode crescer ou adoecer. Cada um é livre para defender o governo ou a oposição, mas temos um inimigo em comum, a corrupção. Apenas com leis, ações da polícia e da justiça, jamais diminuiremos a corrupção política, porque para cada corrupto que é afastado, outro é eleito por eleitores ainda não conscientizados. Corrupção política é um crime difícil de ser comprovado. É por isso também que a maioria dos corruptos não são condenados. Portanto, somente nós, cidadãos e cidadãs, é que podemos combater essa maldita corrupção. Somos nós que pagamos os salários de todos os políticos e tudo que é feito pela administração pública. Combater a corrupção é nossa obrigação. Em 2026 tem eleição. Temos que entrar em ação. Com certeza, querido, com certeza. E esse, salvo engano, é seu quarto livro, né? É. Legal, legal. Voltando ao primeiro, o que te impulsionou a escrever, né? Tá ficando bem escuro qual que é a sua tendência, mas o que te impulsionou? O que te incomodou para escrever, ou não? Esse livro? Todos os livros, a sua escrita, o que te impulsiona a escrever? Assim, eu decidi escrever porque eu sempre falei de política com meus amigos, né? Mas eu não participava de campanhas políticas, porque eu tinha problema da bebida e eu não tinha muita credibilidade e eu também tinha muita vergonha de participar. Então, quando eu parei de beber em 94, em 95 comecei a escrever. Pensei, eu vou escrever sobre política. Porque nas periferias, muitas pessoas ainda não têm consciência sobre política. Então, foi isso que me motivou a escrever, até hoje. E falar do valor das pessoas da periferia, do valor das pessoas pretas também. Porque muita gente na periferia acha que o pobre é um ser inferior, é um trabalhador, é uma trabalhadora. Os pretos, eu trabalhei com pessoas, eu conheço pessoas que são pretas e têm vergonha de ser pretas, porque o sistema fala que nós somos seres inferiores. E foi isso que me motivou a escrever. Com certeza, é bem interessante. Bora lá, falar uma coisa que você também jogou na área, assim, essa questão que você teve, você é um alcoólico, né? Foi um alcoólico e parou de beber. Como isso se fez papel? O que conta esse outro livro sobre esse tema? O esforço positivo. Sim, Não é a minha história, sabe, do meu livro. É claro que tem muita coisa que eu vivi, mas não estou contando a minha história. Eu escrevi um livro porque, assim,
fui escrevendo esse livro durante todo o tempo que eu estava escrevendo. Sabe, tem coisas lá do começo, e eu tinha medo de lançar o livro, porque é um assunto muito difícil, muito complicado, né? Eu tinha medo de pressionar as pessoas para tentarem parar com bebida, com dependência de drogas, outras drogas. Mas aí chegou uma hora que a minha própria psiquiatra, que eu fazia tratamento, falou que eu poderia lançar um livro já, né? Aí eu coloquei esse livro, porque numa sessão de terapia, em 1990, eu falei para o terapeuta que eu tinha muita vontade de parar, mas eu não tinha força. Aí ela falou assim para mim: Almério, você faz muito esforço para usar, né? Aí eu fiquei pensando naquilo. Aí passou o tempo, e quando eu consegui parar, que eu lembrei disso, né? Que os dependentes químicos, dependentes de bebidas alcoólicas, a gente faz muito esforço para usar, sabe? Às vezes rouba em casa, às vezes rouba fora, outros se prostitui. E na questão da bebida, a pessoa tem muita vergonha. O alcoolista mesmo, às vezes não parece, ele não demonstra, sabe? Ele não dá o braço a torcer. Mas a gente chora, eu fui internado várias vezes e vi muitas dependentes de álcool chorando, escondidos, sabe? Nesses horários, nessa hora. E eu mesmo, foi assim, teve uma época, na época mais difícil, em 93, 94, que eu descia para o bar, eu descia chorando, sabe? Porque eu sabia tudo que eu ia passar. Eu sabia que estava atrapalhando a minha família, causando mal-estar, brigas. E foi por isso que eu decidi escrever o livro, e coloquei o nome de Esforço Positivo. Porque se a gente é capaz de fazer esforço para usar a bebida ou outras drogas, a gente também é capaz de fazer esforço para parar, tá? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é possível. E foi por isso que eu escrevi esse livro. Legal, legal. Consegue ler um pedaço desse livro para gente, por favor? Um Deixa eu trecho? ver. Eu vou ler isso aqui, que eu abri aqui. Bebida alcoólica é droga. Toda substância que provoca alteração no comportamento de uma pessoa, como as bebidas alcoólicas, é considerada droga psicotrópica. A única diferença das outras é que ela não é proibida, como o crack, a maconha, o êxtase e a cocaína. A dependência de bebidas alcoólicas é uma doença difícil de ser combatida, porque ela está muito associada à sensualidade, ao prazer e à alegria. O exagero no consumo dessa droga causa muita violência e até mortes, mas ela é tão aceita pela sociedade que patrocina até programas de esporte. O consumo exagerado durante muito tempo pode provocar diversas doenças, como problemas no coração, cirrose, gastrite, formigamento, câimbras nas pernas e etc. Depois do futebol na várzea, é comum o jogador tomar uma cerveja. Por isso tem pai que leva o filho no bar e dá um gole para a criança experimentar. Uma criança é educada muito mais pelos exemplos do que pelas palavras. Beber não é proibido, mas pode influenciar. É isso. Brabeira, querido, brabeira. É interessante essa discussão. Importante, importante, assim. E os outros livros? Conte um pouco desses livros para a gente poder, para falar, assim. O primeiro se chama Justiça para a Periferia. Ele não tem um tema, mas nos outros livros eu acabei repetindo o que eu comecei a escrever aqui. Que é assim, coloquei uma sobre dependência química, que se chama O Poço. Foi o poço fundo que eu caí, o poço, né? Fundo do poço, da minha dependência. Tem sobre professoras e professores, principalmente
valorização das professoras, falo contra a corrupção política lá desde o começo, em todos eu falo sobre isso, valorização das pessoas da periferia, né? Então foram várias coisas ao mesmo tempo. Já o Família Periferia Nivelando por Cima, eu via essas pessoas que assistiam muito esses programas policiais que passam em algumas televisões, que só falam coisas erradas da periferia. E eu via muitas pessoas da periferia tendo vergonha da periferia, porque só falava nisso também, sabe, da periferia. Esquecendo que existe muitas coisas boas na periferia, muitas pessoas de valor na periferia. Então, eu coloquei esse título, Família e Periferia Nivelando por Cima, para falar sobre o que tem de valor nas periferias. Já falava também de uma poesia da manipulação que esses programas de televisão que só falam mal da periferia faziam para as pessoas, né? E o outro foi combate à corrupção, que eu já falei, e o esforço positivo, que eu já falei também. E o atual é esse aqui, Manipulações contra a Periferia. E o resumo é assim, eu peguei poemas de 2 livros, né? Do Não Se Deixe Manipular e o Família Periferia Nivelando por Cima, porque daí eu juntei a valorização da periferia com a manipulação que é feita principalmente com as pessoas da periferia, que é feita pela maioria da grande imprensa, pelos meios de comunicação, né? Principalmente a televisão, que as pessoas da periferia mais assistem, né? E do valor das pessoas da periferia também está nesse livro. Por que eu falei dessa manipulação? É porque assim, o sistema capitalista, nós sabemos, é um sistema extremamente injusto, né? Porque ele supervaloriza os ricos e menospreza os pobres. Nós, pretos, aliás, além de sermos desvalorizados, somos criminalizados, né? O sistema capitalista também é corrupto, porque nele existe o paraíso fiscal, onde dinheiro sujo de todo tipo pode ser escondido, né? O sistema capitalista é muito racista e é muito machista também. Mas, apesar disso, ele controla quase que o mundo todo. Ele é implantado, né? De 195 países que a ONU reconhece, 190 são capitalistas, né? Mas por que isso acontece, então? Por causa da manipulação. E num livro que eu li, A Arte da Guerra, tem uma frase lá que eu não esqueci nunca mais. Falava assim, para você enfrentar e vencer uma guerra, você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento e atacar a estratégia do inimigo. Então, a estratégia do capitalismo é as manipulações que são feitas pela grande mídia e pelas fake news das pessoas de direita. Por isso eu escrevi esse livro, Manipulações contra a Periferia. Palavra importante, querido, palavra importante. Querido, vou pedir uma primeira licença para você, né? E aí aquela questão de pedir para todo mundo assine o canal, por gentileza. Não esqueça de assinar o canal. E vamos entrar nesse nosso momento griot. E aí, nesse momento griot, bem nessa ideia de ativismo, desse trabalho que o Almério tem feito, chamar o André Rebouças. Quem foi André Rebouças? Ele não só um importante engenheiro, arquiteto, porém, todo essa potência e também os privilégios, ele nasceu numa família bem, né, terceira ou segunda geração de negros libertos. O pai dele também era um advogado de data. O André Rebouças estudou engenharia e, né, foi um dos criadores, e a gente já conversou em outros programas dele, de questão de estrada, de ferros, tudo. Mas ele teve uma atuação importante como abolicionista, né? Diferente, né, que viam o fim da escravidão só de uma forma, ele imaginava que essa atuação, a eliminação da abolição,
podia e era feito em três momentos, em três espaços, com o povo, no judiciário e no parlamento também. E ele ficou ao encargo, né? Junto com José do Patrocínio e outros, mas ele ficou ao encargo de trabalhar essa questão no parlamento, também para que essa abolição não fosse, né? Não aconteceu como acontecia. Infelizmente, ele imaginava uma reforma agrária, ele imaginava toda uma recuperação, né? Todo um olhar, né? Todo uma compensação aos negros e negras escravizados. Porém, não conseguiu, né? Não conseguiram, e você viu, todos vimos como aconteceu a abolição, né? Aconteceu sem nenhuma reparação. E ele entendia, ele, apesar de, naquele momento, ele era monarquista, ele viu como foi a fundação da República, né? A República como um golpe, né? Que as pessoas sentiam como ah, uma vingança, né? A oligarquia que não tinha mais os seus escravizados, ela promoveu a República. Então é bem interessante você ver o André Rebouças, toda essa questão, e ele como um griot, né? Coisa que a gente não estuda muito, mas pensar na atuação dele na história, muito mais do que engenheiro, que fez várias obras importantes no Brasil todo, mas também, né, um abolicionista de primeira ordem. E aquela coisa assim, por favor, deixe seus comentários, vamos lá conversar. E você, Almério, continue. O que mais você conta? O que você tem planejado? Para onde você vai nos levar agora nessas suas escritas? Não, eu vou comentar sobre esse último livro, né, que eu falo sobre essas manipulações. A grande mídia, ela sempre foi contra, né, a, esses conservadores, foram contra a abolição, foram contra todos os direitos trabalhistas. Agora também está sendo contra 6 por 1, né? Ela fica fazendo Exatamente. essa posição. Então, eu pensei assim, em falar para as pessoas que política é uma coisa muito importante, é mais importante que existe. Então, que as pessoas não acreditam muito no que a gente que eu que sou de esquerda falo sobre a esquerda, sobre a direita. E todo político, sim, político de esquerda fala que a direita é ruim. O de direita fala que a de esquerda é ruim. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento mínimo. Então, para as pessoas pesquisarem no Google, por exemplo, é assim, conquistas da esquerda no Brasil. Ele vai ver que todos os direitos trabalhistas foram conquistados pela esquerda. E depois pesquisa também conquistas da direita no Brasil. Ele vai ver que não tem nenhum direito trabalhista que foi conquistado pela direita, sabe? E pesquisar também muitas outras coisas, por exemplo. No meu livro, eu falo um pouco da África, né? Porque o sistema capitalista coloca nos livros a nossa história só a partir da escravidão. E aí muita gente se sente ruim, pessoas pretas, porque acha que nós éramos submissos, nós éramos, sabe, inferiores. Isso não é verdade. A gente sabendo um pouco da história da África, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma coisa dessa. A filosofia não nasceu na Grécia, ela nasceu no Egito, que é a África. Muita gente nem sabe que o Egito é a África, né? A matemática, a astronomia. Senão, como é que eles teriam construído as pirâmides se eles não tivessem tanto conhecimento? Né? Então, eu coloco isso no livro, que foi ter uma tentativa de apagamento que o capitalismo fez. Né? Mas hoje, com a internet, a gente consegue ter muita coisa que a gente não sabia. Eu mesmo nunca fiquei sabendo disso nas escolas. Né? Então, são essas manipulações que a gente pode fazer fazendo consulta. Eu escrevo no livro que a gente tem que questionar, sabe, tudo que você ouve, tudo que você lê. Então, na política, as pessoas precisam ter um pouquinho de conhecimento. Então, hoje, para adquirir conhecimento, um pouco mínimo que seja, está muito fácil, é só você consultar a internet, né? Mas muitas vezes a internet ela não é tão fiel, né? Também acaba sendo manipulada, né?
Também, infelizmente, tem isso. Eu já vi no IA do Google, mas o próprio IA do Google fala que pode ter erro, sabe? Então, você tem outras publicações ali na pergunta que você fizer, que você tem outras informações, mas não é exatamente assim. Ontem mesmo eu estava procurando uma coisa e não consegui encontrar de jeito nenhum. Só fui encontrar em outro lugar, sabe? Que é sobre o mensalão. As pessoas falam do Lula, que o Lula é ladrão, que ele foi condenado no mensalão, que ele foi preso, não sei o quê. Mas no mensalão, teve um repórter que morreu essa semana, infelizmente, eu esqueci o nome dele agora, e tinha uma revista chamada Retratos do Brasil, e ele provou que no mensalão não existem provas, por exemplo, que foi pago dinheiro para os deputados, né? Mas a mídia não fala sobre isso. Então, se você não souber, você vai pensar, o Lula, para começar, ele não foi nem indiciado no mensalão. No Petrolão, ele também não foi indiciado. E no problema que ele foi preso, por causa da Lava Jato, que foi uma conspiração da grande mídia com o Sérgio Moro, lá, o pessoal da Lava Jato, eu vi uma coisa na internet que eu achei, que é assim, tem um jornalista chamado Reinaldo Azevedo, que ele era antipetista, sabe? Tanto que foi ele que criou o termo petralha. Mas em 2022, ele deu uma entrevista para o jornal Nexo e ele fez uma pergunta que até hoje ninguém respondeu. Que é assim, ele falou, nas páginas da sentença do Moro, onde é que estão as provas contra o Lula? Porque não tinha provas, sabe? Se você procurar na internet, que nem você falou, você vai procurar, colocar assim, provas contra a Lula, a Lava Jato, tem um monte de notícia lá falando das provas. Mas na sentença mesmo, que o Moro fez, que é a que tem que ser julgada, não tem essas provas. Eu baixei o processo e li também. E não tem. Ele fala muito de um cara, do Léo Pinheiro, que era dono da OAS, uma construtora grande, que foi que denunciou o Lula. Ele fez uma delação premiada. Mas depois, esse Léo Pinheiro, está na internet também, ele pediu desculpas, porque ele falou que ele mentiu, sabe, sobre o Lula. São muitas tristezas, muitas coisas acontecendo. É brabeira, mas é essa questão importante para a gente ver, né? Temos que ler, isso é importante, a gente está falando de livros, Verdade. de ideia, temos que ler, temos que duvidar, sim, né? Temos que imaginar que tem muito mais coisa por trás, então pesquisar com dados, né? Verdade. E não ir no achismo, porque assim, você duvida e depois acredita que a Terra é plana, você sabe? Não é isso. Não é isso. É você duvidar, mas você pesquisar, você ir a fundo, não ficar no superficial, na casca da notícia, que muitas vezes, né? Ou agora só na chamada, que muitas vezes tem muito mais coisas, né? Querido, vou continuar, vou pedir outra licença para você, para a gente também fazer o nosso momento, que a gente já começou, que a gente está falando de livros, né? Do nosso estante preta. Vamos lá? Esse Vamos. primeiro livro é o Mamãe Aprendeu a Ler, de Luana Toledino, Masa Edições. Esse recente, né? Ele é autora da voz da personagem Dora, que rememora a trajetória da sua mãe, com um olhar doce e sensível. A obra, ilustrada por Ana Cunha, conduz o leitor para o leitor, a leitora, os leitores, para uma jornada de afeto que traduz. A narrativa estrutura-se num movimento de significar e ressignificar a experiência materna. Luana faz a sua narrativa, isso é muito importante, numa perspectiva afrocentrada, onde a memória e a ancestralidade se entrelaçam. O legado, que é uma das falas desse texto, aqui é reinventado. A filha é quem oferece à mãe a herança da leitura. Mamãe aprendeu a ler é um testemunho do poder emancipador da palavra, é isso que a gente está falando. Mamãe aprendeu a ler, Luana Tolentino, Massa Edições.
O outro também, que é importante para a gente entender, da Nilma Lino Gomes, editora Vozes, é o Movimento Negro Educador, Saberes Construídos na Luta por Emancipação. E que é o que a gente está vivendo com essa coisa do Almed, né? Falar que como essa luta, como esse movimento, a gente consegue descobrir, consegue recuperar várias coisas, né? A obra ela, ela contextualiza o movimento negro como um ator político, ela foca nas pedagogias que emergiam, que emergem dessa questão do movimento, discute a sua historiografia, né, muito antes, né, de zumbis, os precursores e outros movimentos negros, né? O movimento negro, ele é um de, né, que acontece desde a fuga é um movimento negro, constitui né, o quilombo. Então, nós temos diversos índices, diversas ações desse movimento negro. Aí depois o núcleo teórico. Então, esse livro da editora Voz, feito pela Nilma, é extremamente importante, é extremamente cativante para a gente poder perceber esse que a gente já está conversando, né? Esse legado dessas questões todas que a gente trabalha, que a gente precisa estar fazendo e estar reconversando sempre. O movimento negro educador, saberes construídos nas lutas por emancipação. Editora Vozes. O último, né, é um livro que faz parte de uma trilogia da Ruth Guimarães, Contos do Céu e da Terra. Que ele é um fruto de um trabalho que a professora Ruth fez, e ela teve dois outros livros antes, Contos Negros e Contos Indígenas, né? Que aí temos ela é uma mulher disposta a ceder a sua escuta e sua caneta, sua escuta e sua mão, para receber e transcrever os relatos populares, principalmente voltado aqui na região do Vale do Paraíba, onde ela conversa tudo, né? Mas o meu trabalho é uma pesquisa do povo brasileiro, desse povo da terra que está fazendo. O conto, ele não tem, ele acontece, ele vai fluindo. É uma leitura muito interessante, muito potente, principalmente para nós aqui da região, né, que frequenta, que conhece essa região do Vale do Paraíba, para negros e negras daqui. E, por fim, contos, Ruth Guimarães, Contos do Céu e da Terra. E é aquilo, né, pedindo, ó, por gentileza, assine o canal. Almérico, é isso. A gente está aqui nesses últimos momentos dessa conversa muito interessante, muito importante, né? Para a gente poder conversar, né? E é isso, né? Nós estamos nesse momento, desculpa, porque agora saber onde desliga, onde não liga. E é isso, querido. Eu agradeço imensamente sua gentileza, sua disponibilidade, né? Que aí, contando para todo mundo, nós tivemos uma outra tentativa meses atrás, aí não deu, não consegui fazer, e o Américo, muito gentil, esperou a Badu e agora está aqui fazendo essa conversa interessante da gente, desse outros saberes, né? De que essa literatura para que serve, né? Porque essa literatura para que a gente traz para as falas, para as nossas inquietações. É isso, né? Escrevemos assim para nos acalmar, para nos curar alguns, ou até para incomodar, né? É. Almérico, muito obrigado, querido. Muito obrigado a você, filho. Um prazer. E aí, antes, eu vou lá para o outro lado, mas eu quero que você leia mais um trecho por fim, por favor, querido. Não vamos terminar. E aí, aquele recado, né, para a gente falar, né, aquelas sugestões de quem assistiu no canal, lembrando que eu estou oferecendo essa conversa para os meus avós, né? Rodolfo Hipólito da Silva, Adelina Mâncio da Silva, João Camilo e Paula Feliciano Camilo. E aí uma conversa muito interessante de alguém também, né, que faz essa questão desse afrocaipira, toda essa literatura, Carlos Pinheiros, que está aí, está forte, fazendo todas as coisas assim. E aí, sua vez, Américo, Tá bom. seu poema. Eu vou ler um poema desse livro atual, que se chama Joias Raras. Por favor. Muita gente acha que existem pessoas superiores e inferiores. Eu não acho isso. Eu acho que
todo mundo tem valor, todo ser humano, sabe? Com certeza. Negativo ou dispositivo, mas tem valor. Então, eu escrevi isso, joias raras. Não existem no mundo duas pessoas 100% iguais. Nunca houve uma igual e nem haverá outra jamais. Portanto, nós, seres humanos, somos todos especiais. Diferenças não significam ser superior e nem inferior. Cada um tem seu talento, cada um tem seu valor. Time vencedor precisa de diferentes tipos de jogador. A diferença entre nós também são essenciais, porque não haveria evolução se fôssemos todos iguais. Mais uma prova que elas nos tornam especiais. Também somos especiais porque temos o dedo polegar, com o qual todo tipo de ferramenta podemos pegar e construir o que a gente imaginar. Semelhanças diferentes a gente pode somar. Não adianta discriminar. Elas nunca irão acabar. Homem e mulher são bem diferentes, mas conseguem até casar. Joias raras merecem o melhor tratamento para brilhar. A relação entre diferentes também pode melhorar. Basta de ódio. Vamos evoluir, cantar e amar. É isso. Isso, querido. Muito necessário toda essa fala, necessário todas essas histórias para a gente fazer. A gente tem que estar falando isso, a gente tem que estar conversando isso, a gente tem que estar fazendo essa questão toda, que é uma questão de respeito, né? E é isso, é esse momento. Querido, agradeço muito sua gentileza, muito sua disposição, muito obrigado mesmo. E aquela história, né? Vidas negras importam, muito obrigado a sua gentileza, da sua coisa. Tá, conta comigo, querido, muito obrigado. Muito obrigado a você, Plínio. Beleza, até. Tchau, querido, Até. tudo de bom. Tchau. Tchau.